Bem, irmãos, agora nós vamos estudar a palavra de Deus. Certamente, na nossa vida, na vida de todos nós, eu acho que essa experiência é uma experiência comum a todos nós. Certamente você já fez algum plano que não deu certo, já montou um projeto, não conseguiu realizar, já ficou frustrado com algo que você queria muito e não conseguiu. Eu acho que isso é muito comum na vida de todos nós. Mas vamos pensar na esfera divina, irmãos. Nós não viemos aqui para conversar sobre nossas coisas, nem sobre nossas condições, nem virtudes, nem qualidades, nem defeitos. Nós viemos aqui para pensar em Deus, para aprender sobre Deus. Então vamos pensar em Deus. Será que Deus já fez algum plano que Ele não conseguiu realizar? Ou que Deus teve algum plano frustrado, algum plano que não deu certo? O que vocês acham, irmãos? Algum plano de Deus que não deu certo, que a gente conhece a história? Seria possível que Deus fizesse um plano e esse plano desse errado? O que vocês acham? Não. Porque Deus é onisciente, irmãos. Deus é onisciente. Nossos planos dão errado porque nós não somos oniscientes. E nossos planos são egoístas. Então, nós estamos começando nessa noite uma série dos atributos de Deus, para a gente conhecer melhor Deus, para a gente se relacionar melhor com Ele. E nessa noite nós vamos pensar no atributo graça. Por que a graça foi colocada em execução? Por que a graça existe? E em que momento da história Deus apresentou esse atributo, a graça? Vamos começar pela graça. Irmãos, vamos ler o primeiro texto dessa noite, é Gênesis capítulo 1, abra aí a Bíblia, versos 26 e 27. Gênesis 21, 26 e 27. Capítulo 1, 26 e 27. Aqui está o plano de Deus. Também disse Deus, acompanha a leitura aí da sua Bíblia: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém. Muito bem, irmãos. O que Deus tinha em mente quando Deus criou o homem? O que Deus queria? Qual era o desejo de Deus? Qual era o plano de Deus em criar o homem? O texto já diz que Deus deu domínio a ele sobre toda a criação, sobre tudo que Deus criou. Deus queria que o homem reinasse, que todo o universo o conhecesse, através desse ser semelhante a ele, um ser que ia interagir com ele, um ser que ia ensinar a todo o universo como era ele, próprio Deus. Olha qual foi o propósito de Deus em criar o homem. Deus queria que todo o universo conhecesse Deus através do homem. O homem era a semelhança de Deus, com domínio sobre tudo que Deus criou. Mas todo mundo sabe da história. Todo mundo sabe que o homem se afastou de Deus, pecou contra Deus, foi expulso do jardim. E agora entra a graça, que até então não era conhecida por ninguém, por nenhum ser celestial. Irmãos, quando Deus expulsou Adão e Eva do jardim, Ele usou a misericórdia em favor do homem culpado. Vocês sabem o que é misericórdia? Misericórdia é quando Deus não dá ao homem o que ele merece. O que Adão merecia quando ele pecou?
ele merecia ser exterminado para sempre. Porque essa era a sentença da justiça divina. Se comer, certamente morrerá. Essa morte que Deus pronuncia na sentença do fruto proibido, não é essa morte do sono, que a gente vai ressuscitar depois. É a morte eterna, irmãos. Se desobedecesse a Deus, ia morrer eternamente. Então, quando Deus expulsou Adão do jardim, no capítulo 3, versículo 23, você pode acompanhar aí na Bíblia, diz que por causa do pecado, por causa que o homem se afastou e desobedeceu, quebrou aquele elo com o seu Criador, verso 23 diz: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim, a fim de que pudesse lavrar a terra e tirar dela o seu sustento. Isso aqui é misericórdia. Porque ao invés de Deus exterminar Adão e Eva para sempre e criar outros seres humanos, agora deixa eu perguntar uma coisa, irmãos. Será que nós íamos acreditar em um Deus que criasse a sua criatura e a criatura Deus desse errado, e aí Deus exterminasse aquele e criasse outro, e a gente ficasse sabendo disso? A gente ia ficar com medo de Deus, e a gente ia saber que qualquer coisa, qualquer deslize, ele ia nos exterminar e criar outro. Então, se Deus fosse assim, Deus não seria Deus. Porque esse é um comportamento de humano, não do divino. Irmãos, quando Deus criou o homem, Deus já sabia que o homem ia se afastar e ia pecar, sim ou não? Sim. Sim. Então, por que Deus criou o homem sabendo que o homem... Porque Deus sabe todas as coisas, isso é onisciência. Deus sabia que o homem ia pecar. Por que Deus criou o homem sabendo que o homem ia pecar? Porque Deus é Deus. E antes de criar o homem, Ele criou o plano de resgate do homem. Eu queria convidar vocês para o Novo Testamento, irmãos, para ler um texto, para vocês entenderem melhor nessa noite o que é o plano de Deus que deu certo. Vamos lá em 1 Pedro, capítulo 1. Esse plano de criar o ser humano foi um plano maravilhoso, um plano perfeito. Só que antes desse, ele tinha outro, melhor do que esse. 1 Pedro 1, a partir do 17. Quem encontrou, diga amém. Amém. Olha o Novo Testamento, o que ele fala sobre isso. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras de cada um. Vamos aplicar esse texto. Se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras de cada um. Quem aqui já rezou o Pai Nosso? Levanta a mão. Acho que todas nós. Quando a gente reza o Pai Nosso, a gente diz: Pai Nosso que está no céu. Nós estamos invocando quem? Aquele que sem acepção de pessoa julga cada um segundo as suas obras. O texto está dizendo: se você invoca aquele que sem acepção de pessoa julga cada um segundo as suas obras, as obras de cada um, então portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Qual é o tempo da peregrinação? É o tempo da nossa vida, quando nascemos até a hora que morremos. Verso 18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que os vossos pais nos legaram. Irmãos, o que foi que os nossos pais nos legaram? Fútil procedimento. Todos nós. O que nós herdamos dos nossos pais foi fútil procedimento. Mas aqui o texto está dizendo que Deus nos resgatou, e não foi com ouro ou prata que Ele
deste fútil procedimento. Mas, verso 19, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Agora, quando foi que Deus fez esse plano de Jesus morrer pelo homem? Verso 20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Irmãos, quando Deus criou o homem, Jesus já estava decidido a salvá-lo. Amém. Glória a Deus. O plano perfeito de Deus, irmãos, é o plano da salvação. Porque esse preço que Deus pagou pelo homem, já estava, esse plano estava traçado. Caso o homem pecasse. E como Deus já o ensina, Deus sabia que ia precisar desse plano. E o verso 21 termina dizendo que por meio dele, por meio de Jesus, tendes fé em Deus, o qual Deus ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus. Então, se nós cremos em Deus, invocamos Deus como Pai, confiamos nele, esperamos a ressurreição dos mortos, é tudo por causa do plano perfeito, o plano que deu certo. O plano que deu certo foi o plano da salvação. Então o homem pecou e agora Deus coloca em execução a graça. Irmãos, a grandeza de Deus é vista, é percebida, não porque Deus perdoou o ser humano. A grandeza de Deus é vista não porque Ele lhe perdoa, não porque Ele me perdoa. Irmãos, o perdão de Deus já é uma coisa extraordinariamente grande, sobremaneira. Mas a grandeza de Deus não está em que Ele nos perdoa, está na maneira como Ele nos perdoa. Porque Ele perdoa, irmãos, sacrificando Ele mesmo. Ele mesmo pagando o preço. Quando a gente vê Jesus na cruz, quando a gente vê o Calvário, a crucifixão de Jesus, Jesus sangrando lá na cruz, a gente se acostuma com aquela ideia, com aquela cena, a gente sabe, a gente tem consciência de que Jesus morreu por nós, morreu por causa dos nossos pecados. Irmãos, a morte de Cristo na cruz é a morte eterna. É a morte, só Deus podia morrer. A morte que era para Adão e Eva lá no jardim, a morte eterna, foi a morte de Cristo na cruz. Cristo morreu a morte eterna. Por isso ele disse: eu dou minha vida para depois reavê-la. Nenhuma criatura, nenhum ser criado poderia pagar o preço que Jesus pagou na cruz, porque só Deus poderia pagar o preço. Agora, a maior demonstração de amor de Deus para com o homem pecador, para com esse mundo, está representado na morte de Cristo na cruz. A morte de Cristo na cruz satisfaz a exigência da justiça de Deus. A justiça de Deus exige que quem pecar seja exterminado para sempre. E aí o plano de Deus, que foi elaborado antes da fundação do mundo, era um plano que o próprio Deus ia satisfazer a sua justiça. Diga glória a Deus, irmãos. Deus criou um plano que, se o homem pecasse, ele, o próprio Deus, ia satisfazer a exigência da sua justiça. Isso é graça. Isso é graça. A graça é algo que a gente não merece. A misericórdia é o fato de Deus não dar para a gente o que a gente merece. E a graça é quando Deus nos dá algo que não merecemos. Você já recebeu a graça de Deus na sua vida? Vou perguntar e quero que vocês respondam. O que é misericórdia? É quando Deus não nos dá o que merecemos. Ou seja, quando Deus expulsou a
A gente pode imaginar, a gente pode pedir permissão ao Espírito Santo para imaginar a tristeza de Adão. De sair do jardim, olhar para aquele planeta Terra, que ele não precisava ir cultivar, lavrar, plantar, caçar, pescar. Ele não precisava nada disso. E agora ele, para viver, teria que se virar nos 30. Quando Deus expulsou Adão do jardim, isso é misericórdia, porque o que Adão merecia era ser exterminado para sempre. Misericórdia, vou repetir para vocês aprenderem. Misericórdia é quando Deus não nos dá o que merecemos. Todos nós merecemos ser mortos eternamente. Essa é a exigência da justiça de Deus. Só que Deus, irmãos, pagou o preço antes da fundação do mundo. Quando Deus pensou em criar esse mundo, Ele já tinha um plano de resgate. Agora vamos ver para quem que esse plano de resgate funciona. Para quem que esse plano deu certo. Olha, irmãos, quando a gente chega no capítulo 4 de Gênesis, vamos voltar lá em Gênesis, vamos ler mais esse verso. Gênesis 4. Adão saiu do jardim com Eva, foram construir uma cabana, talvez, ou foram para baixo de uma árvore. Porque antes de sair do jardim, nós vemos ali no relato do capítulo 3 que no verso 21, Deus fez roupas para eles. De que foi as roupas? A roupa que Deus fez para Adão e Eva quando eles estavam nus na presença de Deus, foi de que a roupa? Foi de pele de animais. Então, se eles eram dois, certamente 2 animais foram sacrificados ali. E eles viram aquele animalzinho se batendo ali, o sangue sai, eles morrendo. Eles nunca tinham visto morte, não sabiam o que era morte. Irmão, você já viu uma pessoa morrer? Tem gente que morre que nem um passarinhozinho assim. Vai murchando, perdendo a força, para de respirar e pronto. Tem gente, irmãos, tem gente que morre que nem um boi estribuchando. Eu já vi uma pessoa morrer, é horrível, uma pessoa, um homem forte, um homem grande. O homem que eu vi morrendo foi um homem maior do que todas as pessoas que estão aqui, um homem grande, como João. Igual aquele João ali, o homem que eu vi morrendo. Com todo o peso, com toda a barriga cheia, do mesmo jeito que eu tinha passado o dia normal em casa. Ele tinha diabetes muito alta, estava internado no hospital, e eu estava aqui acompanhando, como cheio de espinho. Que isso estava internado, eu estava aqui acompanhando, e tive a infelicidade de ver aquele homem morrendo ali. Irmãos, é horrível, é horrível. O homem se estribuchava, um choque, o corpo todo em choque, tentando respirar e ficando roxo. É terrível a morte, terrível. Nós podemos imaginar, irmãos, Adão e Eva presenciando aqueles dois animais morrendo, porque a primeira morte que eles viram foi a morte daqueles 2 animais. E aí Deus manda que eles com a pele, com o couro daqueles animais, vistam-se. Então eles foram expulsos do jardim vestidos com pele de ovelha para ir viver. O que a gente lê nas entrelinhas desse texto? O que a gente entende? O que é entrelinhas? Entrelinhas é quando a gente entende uma coisa que o texto não disse. A gente consegue entender nesse texto. O texto não disse que esses animais foram sacrificados dentro do plano da salvação, mas a gente entende, sabe por quê? Porque quando a gente chega no capítulo 4, vamos ver capítulo 4, verso 3. A gente entende o verso 21 quando a gente chega no capítulo 4. Porque aqueles 2 animais morreram e certamente Deus disse, olha, para cada um de vocês. Pecado de Adão, esse cordeiro. Pecado de Eva, esse cordeiro. E Deus pregou o evangelho ali. E aí quando a gente chega no capítulo 4, a gente encontra o verso 3 dizendo assim: aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta,
ao passo que ele caiu e a sua oferta não se agradou ao Senhor. Então, quem ensinou Caim e Abel? Quem era Caim e Abel? Os dois filhos de Adão e Eva, os dois primeiros filhos. Quem ensinou eles que deveriam levar uma oferta de animal para sacrificar no altar para o Senhor? Quem ensinou? Adão e Eva. Então, assim como Adão e Eva tiveram que ofertar aqueles dois animais em sacrifício, eles ensinaram para os seus filhos. Isso é entender as entrelinhas do texto. Porque quando eles cresceram e ficaram adultos, agora eles foram adorar e levaram suas ofertas. Agora a pergunta é: por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Por que Deus não aceitou? Bora, gente. Quero saber por que Deus não aceitou. Deus é muito exigente, sim ou não? Sim, irmãos. Deus é exigente. Bota uma coisa na sua cabeça: Deus é exigente. Ele é muito exigente. Só que ele cumpre a sua própria exigência. O que ele pede de nós é moleza. Ele pede de nós só o que nós podemos fazer, sim ou não? Deus já pediu alguma coisa que ele não pode? Deus não é injusto. Você pediria a um menino de 3 anos para remar um canoa e atravessar um lago? Pois é, você não faria isso no seu filho. Vocês escutaram o que Jesus disse? Vocês escutaram o que eu falo? Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Deus não aceita a oferta de quem é desobediente. Qual foi a desobediência explícita aqui no texto? Foi que a oferta que Deus queria era a oferta de sangue, não de fruta. Fruta não tem sangue. O Novo Testamento diz que sem sangue não há perdão dos pecados. Sem sangue derramado não há remissão. Então, no Antigo Testamento, gente, só para terminar, para resumir, para você não ficar cansado, no Antigo Testamento, Deus ensinou o Evangelho na morte do animal, do cordeirinho. O cordeirinho morria para que o pecador soubesse que aquele animalzinho inocente, ingênuo, bruto, irracional, estava morrendo no lugar do pecador. E um dia Deus ia enviar seu próprio filho para morrer no lugar do pecador. Para sempre o pecador, todo o tempo, desde o Antigo Testamento, todo o tempo, no Novo Testamento, a vida toda, a história toda, o pecador é perdoado porque alguém morre no lugar dele. No Antigo Testamento era o cordeiro, o animal, filho de ovelha. Até Jesus vir. Quando Jesus veio, aí o verdadeiro cordeiro de Deus morreu na cruz do Calvário para pagar o preço do pecado de todo mundo. Então Deus é exigente? É, mas Ele mesmo cumpre a exigência dele. Ele mesmo cumpre a exigência. Irmãos, o amor de Deus ao Jesus morrer na cruz deixou a justiça de Deus satisfeita. A justiça de Deus está satisfeita. Agora veja uma coisa, irmãos. Deus procurou Adão. O texto diz que Deus procurou Adão. Diz que encontrou Adão. Adão estava nu, vestido com as folhas de figueira, escondido atrás das árvores. Deus achou Adão. Deus perdoou Adão. Deus justificou Adão. Deus ensinou Adão. Deus aceitou Adão. Deus salvou Adão. Depois de Adão veio Noé. Deus procurou Noé, achou Noé, perdoou Noé, justificou Noé, usou Noé, salvou Noé e sua família. Depois de Noé veio Abraão, a mesma coisa. Todos eles sacrificaram o cordeirinho. Isso é o Evangelho. Depois de Abraão veio Moisés, depois vieram os profetas, veio Elias, veio Gideão, Neemias, Daniel, José. Todos esses Deus procurou, Deus achou, Deus justificou, Deus perdoou, Deus aceitou, Deus usou. Irmãos, esse plano de Deus é perfeito. Perfeito por causa de quê? Perfeito por causa da graça que nos é oferecida. O que é graça? Graça é quando a gente recebe algo que a gente não merece. Por isso que tem um lugar lá que chama dom.
Jesus é o dom perfeito de Deus, a graça derramada gratuitamente. Então você é salvo, porque Jesus decidiu salvar você. Ele pagou o preço, Ele mesmo pagou o preço. Ele é a graça que Ele oferece, nele mesmo, para que você seja salvo. Você não tem o direito de se perder. Você não precisa correr esse risco, porque tudo quem faz é Ele. Irmãos, agora para concluir, deixa eu dizer uma coisa. Jesus disse, vamos terminar com a palavra de Jesus, Lucas capítulo 7. Eu quero terminar com a palavra de Jesus, Lucas 7. Abra aí. E eu quero que você saia daqui nessa noite fortalecido, confiante, animado, consciente. Lucas 7, verso 47. Esse texto nos diz que a quem Deus perdoa muito, quanto maior o perdão, maior o amor. Quem não ama a Deus, quem não demonstra amor a Deus, quem não se dedica a Deus, é quem não foi perdoado, não entende que foi perdoado. Olha o que o texto diz. Jesus diz, verso 47, por isso te digo, perdoados lhe são os seus pecados, seus muitos pecados, porque é muito amor. Mas aquele a quem poucos perdoa, pouco ama. Por que Deus perdoa poucos? Pouco a alguns. Por que o perdão de Deus é pouco para alguns e muito para outros? Vocês entenderam por quê? Porque a gente tem que confessar os pecados e receber o perdão. Quando você recebe o perdão, irmão, eu vou fazer só uma comparação aqui para você ver se você se compreende melhor. Digamos que você tem uma dívida muito grande no banco. Você deve uma dívida que você não tem que pagar, jamais você pagaria. Aí tem uma pessoa que gosta muito de você, que é parente seu, que é muito rico, que recebeu uma herança de bilhões. E aí esse ricão, que gosta muito de você, vai lá e paga toda a sua dívida. Livra seu nome. Seu nome agora está livre para você seguir sua vida. E esse ricão, ele não precisa de você, porque ele é ricão. Ele não precisa de nada, de ninguém. A única coisa que ele quer é passar um dia com você. Ele patrocina tudo. Ele traz um piquenique completo. Ele traz refeição, faz todo o banquete. Ele só quer a sua presença. Mas você não vem para o encontro. Ele marca com você, diz, olha, somos amigos, eu gosto de você, eu amo você, eu quero passar esse dia com você, nós vamos nos encontrar em tal lugar, tal hora, assim, assim, e eu vou levar tudo pronto, eu só quero a sua companhia, eu só quero conversar com você, eu só quero ficar perto de você. E naquele dia, aquela pessoa que teve a sua conta perdoada, que teve a sua conta quitada, vai para outro canto e deixa seu amigo sozinho esperando. Essa pessoa ama muito ou ama pouco? Pois é. Entenderam como é a nossa relação com Deus? Deus é quem patrocina tudo, irmãos. Deus é quem dá a nossa janta, nosso café da manhã, nosso almoço, nossa roupa, a cama que a gente dorme. Uma coisa melhor do mundo é se deitar e dormir. É comer, se deitar e dormir. Tudo é Deus que dá. Ele já pagou o preço, já perdoou nossos pecados, mas a gente não sente isso. A gente não sente que Deus nos perdoou. Porque no dia que a gente sentir, irmãos, a gente quer ficar perto dele. Quer ou não quer, irmãos? Quer ou não quer ficar perto dele? Vocês querem ficar perto dele? Eu vou pedir a Davi que quer ficar perto dele?
em Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte, mas não é a morte do sono, é a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Vida eterna, irmão. Vida eterna. Sem pecado, sem dor, sem doença, sem angústia, sem medo, sem choro. Vida eterna. Eu vou pedir a Davi que coloque a coisa aqui. Vocês todos querem ficar perto dele. Eu quero ficar perto dele. Quando eu não quiser mais ficar perto dele, que eu morra. Que eu seja atropelado, irmãos. Que um caminhão passe por cima de mim naquela moto. Se eu não quiser mais ficar perto dele. Eu quero ficar perto dele. Eu sei de onde ele me tirou. Eu sei quando ele me perdoou. Eu sei quando ele me ama. E eu não tenho nada para oferecer a ele. Nada. Eu vou pedir a Davi que coloque a música. 120 do Inário Novo.
Senhor, podemos descansar em paz. Sim, Deus. Podemos dormir sossegados, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos perdoa. Que cada irmão que veio aqui nessa noite, cada pessoa que veio aqui, vá para casa aliviado, sentindo a doçura do teu perdão, Senhor. Amém, Senhor. Como é grande a tua bondade para conosco. Amém. Louvado seja o teu nome. Sim, Enche Deus. nosso coração, Senhor, com esse amor, com essa alegria de estar na tua presença. Sim, Deus. Porque o Senhor é aquele nosso amigo ricão que pagou a nossa conta. Amém. Que não quer nada de Obrigado, nós, que não Senhor. precisa de nós. O Senhor quer a nossa presença, porque o Senhor nos ama. O Senhor quer que o universo inteiro conheça o Senhor através de nós. Sim, Deus. Assim como o mundo conheceu o Senhor através daqueles heróis da fé. Noé, Abraão, Moisés, Daniel, José, Neemias. Todos esses fizeram com que o mundo conhecesse o Senhor. Elias. Todos esses homens do Senhor, em todos os tempos, levaram o conhecimento do Senhor para o mundo. Nós estamos aqui, Senhor, nessa cidade. Tem tanta gente que não te conhece. Quando nós sentimos a doçura do teu perdão, as pessoas vão saber que nós somos perdoados. O perdoado quer vir para perto. O perdoado quer ficar na tua presença. Amém, Deus. Fortalece cada um aqui, Senhor. Perdoe nossas falhas. Leva-nos para casa na segurança da tua companhia, em nome de Jesus. Amém. Amém.